Boa noite, meu povo. Estamos ao vivo, diretamente de Campina Grande. Quero dar as boas-vindas aí quem tá entrando. Henrique, meu amigo, Shalom, tô com saudade de vocês aí, viu? Povo lindo do Rio, povo lindo aí de Pedra. Glória a Deus. Vamos entrando. Gel de Maceió, minha sobrinha Gil Reis, linda. Boa noite, minha gente. Hoje é um dia para se celebrar, viu? Nós estamos aqui nesta live e, na verdade, essa live já deveria ter acontecido desde agosto, né? Se não me engano. E houve algumas dificuldades técnicas, né? Naquela época. E aí a gente conseguiu remarcar, né, com o bispo para hoje, então a gente está com muita expectativa. Henrique, um abraço, viu? Amo vocês aí. Pessoal, vamos aí entrando, dá tempo ainda de convidar pessoas, usa esse aviãozinho aí para espalhar notícia, né? Porque hoje a gente vai ter uma aula a respeito do apóstolo. E olha, eu vou te falar, não é qualquer aula não, viu? Nós estamos com uma presença super mega especial, que é o bispo Keith Butler, um homem de Deus, é meu pai espiritual, e ele tem uma bagagem enorme para falar a respeito desse assunto, né, que é um assunto tão maravilhoso. E sabe, as pessoas podem até pensar, mas é sobre o apóstolo, né, eu não tenho chamado para isso. Então eu não preciso ouvir, você precisa ouvir para saber como opera um apóstolo, porque todos nós, na verdade, somos frutos do apostolado de alguém, né? Então, de um modo geral, de uma forma geral, nós somos frutos do apostolado de Paulo, né? A gente aqui do Verbo, né? Nós somos frutos do apostolado do pastor Bud Wright, né? E depois disso o apóstolo Guto. Então, é maravilhoso saber como que o apóstolo opera, né? Como é que ele pensa. E essa noite, né, estando aqui com o bispo, é um homem que ele é chamado para apóstolo, né? Então, ele não vai falar só de um conhecimento, né, que ele tem humanamente falando, né? Ele vai falar realmente de inspirações, instruções da parte de Deus e também da experiência dele ao longo dos anos, né, como apóstolo. Então, deixa eu só colocar aqui. Peraí, estou tentando fazer uma forma aqui para a gente poder começar. Eu queria colocar aqui, ativar, na verdade, os comentários. Acho que a minha mão tá cheia de creme, é por isso que não tá indo, né? Mas então, gente, vai falando pra mim de onde você tá acessando. Ademilde, um beijo, minha querida. Já tô com saudade de vocês aí de Maceió, viu? Eu tô tentando aqui, gente, colocar, sabe, os comentários, isso. Então, eu tô colocando o comentário aqui, pessoal, só um minutinho, porque eu quero instruir você a respeito. Glória, tá todo mundo aí? Ok. Olha aí, Márcia, minha grande amiga querida. Pessoal, olha só, eu estou colocando aqui. Hi, Bishop, I'm inviting you in a minute. Just a moment and I'll be inviting you very soon, sir. Então, pessoal, eu coloquei aí as informações do meu PicPay, da conta bancária também, para te dar essa chance, essa oportunidade de plantar na vida do bispo, tá? Tudo que você ofertar nessa noite vai ser direcionado para ele. Como é mais difícil, né, usar a conta dele de lá, para vocês fazerem o depósito, então eu vou fazer via Brasil, né, logicamente transferindo para ele, né, pelo meu banco lá dos Estados Unidos, para ele receber uma oferta generosa da nossa parte, viu? É um homem de Deus e tem, assim, uma bagagem muito grande, e sem contar que ele é boa terra, então com certeza você vai ser grandemente abençoado, plantando na vida dele, né, uma oferta que vai expressar a sua generosidade, tá bom? Drica, minha amiga, seja bem-vinda. Dá tempo ainda, gente, de convidar mais pessoas. Olha só, eu já vou chamar o bispo porque
Ele tem muita coisa para dizer. Já vou começar a usar aqui o meu áudio. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Diz aí para mim se estão ouvindo bem, se tá tudo certo com o som. Estamos ajustando aqui. Tudo certo com o som? Dê aí um joinha para mim, só para eu saber se vocês estão ouvindo bem. A gente já vai chamar o bispo. Glória a Deus, beleza, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que tem aí alguns pastores entrando. Queria aqui, né, cumprimentar todos os colegas de ministério, né, ministros, né, como eu, homens de Deus, mulheres de Deus que estão entrando, convidados aí especiais. Muito obrigado pela sua participação. A gente já vai convidar, né, o bispo para poder participar conosco. Bishop, I'm inviting you right. Estamos aguardando a conexão. Hello! Hello, how are you? Hi, sir. Back. Good to see you. How are you? I'm good, sir. We are so excited to have Still you. there? Yes, sir. We're glad to be here. We're glad to be here. Amen. Let me get a little bit closer. Ok. Ele está ajustando aí, pessoal, o vídeo dele. Enquanto isso, vai convidando mais pessoas. A gente está com muita expectativa de ouvir a respeito do apóstolo nessa noite. Aleluia. Bishop, can you hear me well? I hear you well. Yes, sir. I want to, first of all, thank you so much for graciously finding a room in your busy schedule just to accommodate us and bless us with the word today regarding this office, which is something that you flow so well and you have so much knowledge and revelation on the apostolic calling. Praise God. I'm glad we're able to get connected this time. Amém, amém. Pessoal, eu falei para ele que eu estou muito feliz, né, dele ter aberto aí uma frestazinha, né, na agenda dele que é tão corrida e para nos abençoar hoje com o ofício do apóstolo, né? Ele disse que tá feliz que dessa vez a conexão deu certo, porque da última vez a gente teve alguns problemas. All right, so I don't want to take much of your time, so just flow as you wish, and I'll be translating for them. All right, let's have a word of prayer quickly. Ok, vamos orar inicialmente. Lord, we thank you always for your wisdom. Pai, nós te agradecemos sempre por tua sabedoria. We ask the Holy Spirit once again, use our tongue as a pen of a ready writer. Nós te pedimos mais uma vez, use a nossa língua como a caneta de um escritor habilidoso. We ask you, Holy Spirit, to open our understanding once again. Nós te pedimos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento mais uma vez. We receive it by faith in Jesus' name. Nós recebemos pela fé em nome de Jesus. Amen. Amém. I want to share with you tonight the office of the apostle. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o ofício do apóstolo. So if you'll turn with me, if you have your Bibles, to Ephesians chapter 4, let's begin. Então, se você tem a sua Bíblia com você, abra, por favor, em Efésios, no capítulo 4, e vamos começar. Let's begin here with verse 11. Versículo And he gave 11. some apostles, some prophets, some evangelists, pastors, and teachers. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. You know, there are some people who say that the office of the apostle no longer exists. Sabe, existem algumas pessoas que dizem que o ofício do apóstolo não mais existe. But all these 5 ministry gifts are here for a purpose, and let's read that next purpose in verse 12. Todos esses 5 dons estão aqui para um motivo, e vamos ver então qual é o motivo no versículo 12. For the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all, the unity of the faith.
Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. And so if the pastor and the teacher and the evangelist are here doing those 5 things, so are the apostle and the prophet. Então, se os pastores, se os profetas, os mestres, os evangelistas estão presentes, fazendo, né, proporcionando isso, assim também o ofício do apóstolo. Let's take a look at 1 Corinthians chapter 12. Vamos olhar em 1 Coríntios, no capítulo 12. And let's begin reading here with verse 28. E vamos começar lendo no versículo 28. And God has set some in the church. A uns estabeleceu Deus na igreja. First apostles, secondarily prophets, after that miracles and gifts of healings, helps, governments, and diversities of tongues. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, variedade de línguas. Once again, it says God set in the church. So the question is the church still here? E mais uma vez, a Bíblia diz que foi Deus quem estabeleceu. Então, a gente tem que fazer a pergunta, a igreja está aqui? And then the ministry of the apostle is still here since God set them in the church. Então, se a igreja está aqui e Deus estabeleceu o ofício do apóstolo, então o apóstolo ainda existe. So first of all, let's just deal with some common misperceptions that people have about the office of the apostle. Então, primeiramente, vamos lidar com alguns conceitos errados que as pessoas têm a respeito do ofício do apóstolo. The Greek word for apostle, of course, is apostolos, and it means a special sent one. Obviamente, a palavra grega para apóstolos é apostolos, e é uma palavra que define simplesmente aquele que é enviado. One of the first misconceptions that people have is that the apostle is a higher rank than the other ministry gifts. A primeira ideia errada que as pessoas têm é que o apóstolo ele tem uma hierarquia maior do que os outros ministérios. And that's because they read that word first in there, first apostles, secondarily prophets, etc. E por causa do versículo que você acabou de ler, que diz apóstolos, em segundo lugar profetas. But this verse is not talking about rank. It's talking about Mas order. Esse versículo aqui não está falando sobre You see, the first one in is the apostle. Amen. He's the one, or she's the one that initiates the ministry in the very beginning. Inicialmente aqui é o apóstolo, ele ou ela enviado por Deus, é ele que começa algo. And so it's not that the apostle is higher than the prophet or higher than the pastor, or higher, that the apostle is the first one in. Não é que o apóstolo ele é maior do que o pastor, ele é maior que o mestre, é que ele simplesmente é o primeiro a ser enviado. Okay, now here's the second misconception people have about the office of the apostle. Aqui vem a segunda ideia errada que as pessoas têm a respeito do apóstolo. They think the apostle has some special signs, wonders, and miracles that other people don't have. Eles pensam que apóstolos têm sinais extraordinários, especiais, milagres, mais especiais do que os outros não têm. But Mark 16 said, "These signs shall follow them that believe." Okay, Mas, he said, "In my name shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink any deadly thing shall not hurt them." And the Lord then confirmed it with signs and wonders. Mas Marcos capítulo 16 diz que esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. In Acts chapter 6, when you have the first deacons, Stephen did miracles, and he was a deacon, not an apostle. Em Atos, no capítulo 6, quando a gente lê lá a respeito, né, de Estevão, foi o primeiro diácono. E ele operava em sinais, em maravilhas, e era um diácono. Yeah, the point I'm making is that signs, wonders, and miracles can be accomplished by any of the ministry gifts or just a believer who operates in the name of Jesus. E o que eu estou tentando passar com isso é que sinais, milagres, maravilhas podem ser operados por qualquer outro dom ministerial ou até mesmo um cristão que crê que realmente ele pode fazer isso, porque está escrito. Now turn to 1 Corinthians chapter 3. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. Hallelujah. Aleluia. In 1 Corinthians chapter 3, the Apostle Paul writing to the church at Corinth. A 1 Coríntios capítulo 3 é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Corinto. And we see where the apostle is the first one in. He says here in verse 6, I have planted. E nós vemos aqui como o apóstolo é o primeiro a entrar, por exemplo. A gente vê aqui, no versículo 6, ele diz, eu plantei. Yes, the assignment of the apostle, one of them, there's more than one, but the assignment of the apostle is to plant works in places that the Lord gives instructions for. Uma das tarefas do apóstolo, não é a única, mas é uma das, é ele plantar igrejas nos lugares onde Deus direciona. Then, of course, it says that Apollos watered and God gave the increase. In other words, the apostle starts it and then someone else may carry it on. Aqui diz no versículo 6 que eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, o que mostra que o apóstolo é aquele que inicia a obra, né, e depois uma outra pessoa assume a partir dali. It says we are laborers together with God, and then take a look at verse 10. E aí ele diz que nós somos cooperadores juntamente com Deus. E aí olha o que ele diz no versículo 10. According to the grace of God, which is given to me as a wise master builder. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. We know here that, of course, the grace of God, one of the definitions of grace, is that it is the anointing. Nós sabemos, claro, que uma das definições para a palavra graça é unção. Acts chapter 10, Acts chapter 20, excuse me, it says that one of the names of the Holy Spirit is that he's called the Spirit of Grace. Atos 20 diz que um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da Graça. And so Paul is anointed by the Spirit of Grace as a wise master builder. Então Paulo ele é ungido por Deus para ser um prudente construtor. The Greek word for wise is sophos, and it means one that is specially enlightened. A palavra aqui para prudente é sophos, que significa um que é iluminado. And the word master builder is architecton, which means architect. E a palavra que construtor vem da palavra arquiteto. So Paul says that I am anointed to be a specially enlightened architect. That's what an apostle was at first. Então Paulo está dizendo, eu sou ungido para ser um construtor iluminado. Think about what an architect does. An architect can look at a open field with nothing there. And an architect can see a building, can see the structure, can see it all put together. Pense no trabalho, por exemplo, de um arquiteto. Um arquiteto, ele olha um campo vazio e ele vê ali já as coisas acontecendo. Ele já vê o projeto final, já a coisa estabelecida. And nobody else may see it, but the architect can see it. And the architect can see where the rooms are. An architect can see this goes over here and this goes over there. Specially enlightened by the Holy Ghost to see something where there is nothing.
Um arquiteto, ele vai olhar para algo que não está lá e vai dizer, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Ou seja, o trabalho de um apóstolo é ser ungido e iluminado como um arquiteto. Just here in this verse, see, according to the grace of God, or the anointing was given unto me as a specially enlightened architect, I have laid the foundation. That's that 1 Corinthians 12:28, first apostle. Aqui diz, segundo, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um arquiteto ungido e iluminado. E é exatamente o que diz lá em 1 Coríntios, que a gente abriu, que diz que primeiramente apóstolos. É por isso que ele é primeiro. Excuse me. Did the apostle lays the foundation floor and then others build upon it? Os apóstolos, eles constroem um fundamento para que outros, então, edifiquem sobre ele. That's why he is first. Amen. É por isso que o apóstolo lá diz que é primeiramente apóstolos. In Ephesians chapter 2, let's go over there. Em Efésios capítulo 2, and we're going to read dar uma olhada lá. And we're going to read verse 20, but we're going to come back to that 1 Corinthians chapter 3 in a minute. A gente vai voltar para 1 Coríntios 3, mas vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 20. It says here in verse 20, and talking about the church, are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus himself being the chief cornerstone. Aqui no versículo 20, falando sobre a igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Just another verse that tells us that the role of the apostle is first to plant. Outro versículo que nos diz que a operação do apóstolo inicialmente é de plantar. All right. Has to happen. I'm sorry, I lost you there. Okay. As you plant, you will see that an architect lays a foundation. The architect doesn't build a building by itself. Enquanto você planta, você vai ver que um arquiteto, por exemplo, ele não faz um trabalho sozinho. The architect still needs plumbers and still needs electricians and still needs carpenters and still needs masonry people. In other words, to works with them. Assim como o arquiteto, ele não trabalha sozinho, porque ele vai precisar de encanadores, ele vai precisar dos marceneiros, ele vai precisar de tantas outras mãos de obras juntos cooperando com ele, assim também é o apóstolo. There's also something else that is another office that you have attached to the office of the apostle, and that's the office of the teacher. Existe um outro ofício que vem acoplado com o ofício apostólico, que é o ofício de mestre. Remember, God said in the church, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers in the 5 ministry gifts office. And so what comes along with the apostles' office is also the office of the teacher. Assim como você viu em Efésios 4:11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, acoplado ao ofício do apóstolo vem o ofício do mestre. Turn to Acts, the 11th chapter. Vamos para Atos, no capítulo 11. And we'll begin reading here with verse 25. Vamos começar lendo aqui no versículo 25. Saul, verse 26, and when he had found him, he brought him to Antioch, and came to pass a whole year. They assembled themselves with the church and taught much people. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. The office of the teacher. Then turn to Acts chapter 14. Vamos para Atos, capítulo 14. Você está vendo aí o ofício do mestre em operação na vida do apóstolo. Also, when he's talking about Paul, in verse 21.
And when they had preached the gospel to the city and had taught many, taught many. There. Did you see it? Okay. So once again, you see the office of the teacher is involved with this particular calling. Diz que ensinava muitos. Then turn to acoplado com o ofício. Sorry, go on. Hello. I'm still here. Hello? Yes, sir. Yes. Hello? I'm here. Can you hear me? Hello. All right, chapter 18. Acts chapter 18, verse 11. Okay, and let's go to... Okay. Acts 18, 11. Atos 18:11, gente. And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Okay. Then one more. Let's take a look at chapter 20, verse 20. Então vamos para mais versículo, Atos 20, versículo 20. And Paul says, and how I kept back profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly. Paulo aqui dizendo que ele nunca deixou de anunciar a eles alguma coisa proveitosa, e ele disse que anunciava isso publicamente, ensinando publicamente. See, so what we see with the office of the apostle, there also is the office of the church also connected to it, because of course, once you establish, the first thing you have to do is that you have to begin to teach the people the foundations of the Word of God. Então, uma coisa que a gente vê acoplada com o ministério do apóstolo é o ministério do ensino, porque uma vez que você fundamenta a obra, as pessoas vão precisar ser ensinadas a palavra de Deus. Chapter 3. Ephesians chapter 3. Vamos para Efésios capítulo 3. Aleluia. Verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God given me to youward. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paul was called to be an apostle to the Gentiles. Paulo, ele foi chamado para ser um apóstolo para os gentios. And he was given grace, or another way to say that is, the anointing to be able to reach this group of people. E ele recebeu a graça, ou a gente pode também dizer, ele recebeu a unção de Deus para alcançar esse grupo de pessoas. I mean, think about it. Paul was trained at the feet of Gamaliel, one of the best teachers of his time. Paul was trained as a Pharisee to one day be a high priest type individual. Pense sobre isso. Paulo, ele foi ensinado, né, disciplinado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres que existia na época da lei judaica. Ele foi ensinado para se tornar um fariseu, para ministrar para os judeus. Not really someone you would think be apostle to the Gentiles. I mean, Paul said in Romans 10:1, my heart's desires that Israel be saved, not Gentiles. Então, ele foi todo designado desde criança e voltado para os judeus. E você vê que em Romanos, no capítulo 10:1, Paulo até diz, eu gostaria que todo Israel fosse salvo. Então, ele tinha um coração para o povo de Israel. See, the anointing can come upon you just like a cloud. It can come upon you
just like a tent or just like a coat that comes upon you. Sabe, a unção de Deus pode vir sobre você como uma nuvem que está sobre você, ou como um manto, simplesmente como uma roupagem que vem sobre você. And can empower you to stand in the offices that God has called you to proceed with. E pode te capacitar assim para que você esteja nos ofícios que Deus te chamou para estar. Mm-hmm. And he goes on to say here in the same chapter, he says in verse 7, in fact, I'm going to read, verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Versículo 7 aqui de Efésios capítulo 3 diz assim, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Verse 8 says, unto me who am less than the least of all saints, is this anointing or grace or empowerment given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Versículo 8 diz, a mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça, ou poderíamos dizer esta unção, esta capacidade sobrenatural de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Now, let's go back to that 1 Corinthians chapter 3 again. Agora vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 3 novamente. Okay, and we're going to read that verse 6 all the way through verse 10 here. It says, I have planted, Paul said, Apollos watered, God gave the increase. Neither is he that planteth anything, neither he that watereth, God gives the increase. He that planteth, he that watereth are one. Every man shall receive his own reward according to his own labor. You might want to go ahead to that point. Yes, sir. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. For we are laborers together with God, you are God's building, according to the grace of God, the anointing, given unto me as a specially enlightened architect, I have laid the foundation and another builds thereon. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. See, so the apostle was sent by the Lord, anointed a particular place, starts to work, does the initial teaching, raising of sons and daughters, and then places someone over that particular ministry to add on and continue to build after the apostle has done it. Então, um apóstolo é alguém ungido, chamado por Deus para ir a um lugar ou alguma região, alguma área, e ali fundamentar o trabalho, a obra de Deus, e ali ele ensina as pessoas, ensina a palavra de Deus para as pessoas, né? E aí ele levanta filhos e filhas espirituais, e essas pessoas então vão continuar o trabalho que ele começou. Okay, so after the apostle has done that, then the apostle may move on to the very next assignment. E depois que o apóstolo faz isso, talvez a tarefa dele tenha terminado ali e ele então segue para um outro local. I mean, Paul was in places 2.5 years, 2 years, 3 years, but we didn't read anywhere where Paul was longer than that planting churches. A gente vê na vida de Paulo, ele ficava 2 anos, 2 anos e meio em certo lugar, mas ele nunca ficava mais do que isso. Ele estava sempre plantando igrejas. I know the Lord, when he called me into this office, because I stand in 3 offices. Eu sei que quando o Senhor me chamou para esse ofício, e eu opero em 3 ofícios. First, I was in the office of the teacher.
Primeiramente, eu comecei no ofício do mestre. And then God added on to that and had me the office of pastor. Depois o Senhor acrescentou a isso e me deu o ofício do pastor. And then after my church was about 10 years old, then the Lord gave me instructions and moved me into the apostolic ministry. E depois da minha igreja ter 10 anos de idade, o Senhor começou a me dar a operação do apóstolo. E eu comecei então a fundamentar igrejas em outras cidades. So the Lord then gives me cities and countries where he wants me to go and to plant a church for whatever his purposes were. And the longest I've ever been at one particular place, the longest, was 7 years, but most times it's 2 or 3. E depois disso, o Senhor, então, me dava cidades, nomes de cidades, onde ele queria que eu estabelecesse a igreja, ou até países, não é? E eu fundamentava a igreja e edificava ali e passava para outra pessoa. O máximo que eu fiquei pastoreando uma igreja, o máximo de tempo foi 7 anos. The Lord has me raise, train a pastor and other leaders in the church, and set that church to going, praise God, and then move on to the next place that he's instructed me to go. E o Senhor, ele me usa para levantar ministros, para edificar, fundamentar a obra, levantar ministros. Eles, então, continuam edificando aquele lugar e o Senhor, então, me faz avançar para outros lugares. Now, turn to Romans chapter 8, because I also want to read a misunderstood scripture here to people. Vamos para Romanos no capítulo 8, porque eu quero também ler um versículo aqui que muitas vezes confunde as pessoas sobre esse ofício. And of course, what I'm about to read is true for every part in the ministry. E o que eu vou ler aqui, na verdade, é uma verdade fundamental para qualquer ministério. People quote all the time verse 28 in Romans chapter 8, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. And you hear people say this all the time. Oh, the Bible says that all things work together for my good. E a gente ouve as pessoas dizendo o tempo todo, todas as coisas cooperam para o meu bem. But that's not what it said. Mas não é isso exatamente que está dizendo. First of all, you don't start a conversation with and. Primeiramente, você não começa uma conversa dizendo e. And we don't have the time to go all the way back to verse 1, but we will begin with verse 26. A gente nem tem tempo de começar aqui desde o versículo 1 do capítulo, mas a gente vai começar do versículo 26. Likewise, also the Spirit help with our infirmities. You know, the word help means to assist, and the word infirmities means our weaknesses and inabilities. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Você sabe, a palavra assistir significa ajudar, e a palavra fraqueza aqui significa nossa incapacidade de produzir resultados. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself or himself make up intercession for us with groanings which cannot be uttered. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. I'm assuming your audience knows he's talking about praying in tongues here. Todo mundo aqui deve saber que ele estava falando sobre orar aqui. Orar no Espírito. He that searcheth the heart knoweth what is the mind of the Spirit, because he make intercession for the saints according to the will of God. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. The Holy Spirit doesn't pray apart from us. He helps us, which means we do something, and he connects with us and assists us to do God's will. O Espírito Santo não faz tudo sozinho, ele vem nos ajudar, ele nos assiste na nossa oração, e ele que conhece a mente e o coração do Pai, é ele que nos ajuda. It takes us to verse 28. And we know that all things cooperate together. E aí no versículo 28, então, é que diz, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente.
for the good or the benefit to them that love God, para o bem ou para o benefício daqueles que amam a Deus, to them who are called according to his purpose, which is his intention. daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, segundo a sua intenção. The big issue there is the word called, appointed to God's intention, not yours. Aqui a palavra, né, o grande, que chama a atenção é a palavra chamados aqui, que é chamado segundo Deus. You can't call yourself and anoint yourself to be an apostle. Você não pode se chamar ou se auto-intitular apóstolo. But God will cause things to cooperate in the calling that he has placed you, including the office of the apostle. Mas Deus, ele vai fazer coisas cooperarem para o propósito, para o chamado que ele tem na sua vida. I know after I had been pastoring my church in Michigan, the U.S. for over a decade. Eu sei que depois de ter pastoreado a minha igreja aqui em Michigan, nos Estados Unidos, depois de uma década. And the Lord said to me, I want you to open a church in Atlanta, Georgia. E o Senhor me disse, eu quero que você abra uma igreja na Geórgia, no Atlanta. And I said, Lord, do you want me to leave this church here? E eu perguntei, Senhor, o Senhor quer que eu deixe essa igreja aqui? He said, no, I want you to continue to pastor the church here, but I want you to plant a church in Atlanta. Ele disse, não, eu quero que você continue pastoreando essa igreja aqui, mas que plante uma igreja na cidade de Atlanta. And I said, how are you supposed to pastor two churches 700 miles apart at the same time? I'd never seen that before. Eu pensei, como é que você pode pastorear duas igrejas, pastorear uma igreja, plantar outra e ficar pastoreando ela com uma distância de quase 1.200 quilômetros uma da outra? He didn't immediately answer me, but I knew what that meant. What that was, if I told you to do it, then the grace, the power, the anointing is there to do it. E Deus sabia que se ele havia me chamado, eu sabia da resposta, porque se ele chama, ele dá a capacidade, ele dá a unção, ele dá todos os meios para você fazer. Well, sure enough, we did it, and we've been planting churches ever since where the Lord has instructed us to do it. We've done it with multiple churches in multiple states and in even other nations. E com certeza a gente conseguiu fazer isso, plantamos a igreja em Atlanta e desde então todas as cidades que Deus nos instrui para fazer, a gente faz em múltiplas cidades, inúmeras cidades ao redor dos Estados Unidos e não só aqui, mas também ao redor do mundo, em várias outras nações também. Now the apostolic calling is a little different today than it was with the Apostle Paul. Agora, o chamado apostólico hoje é um pouquinho diferente daquela época do apóstolo Paulo. Paul was the original foundational apostle. Paulo, ele foi o apóstolo, dos fundamentos, né? O original apóstolo que começou o fundamento do começo. I mean, it really was virgin territory. In Paul's day, there were no churches at all. Então, para Paulo, era uma questão também territorial, porque não havia nenhum tipo de igreja antes. But today, there are churches, but still God would have new churches planted. Mas hoje existem já igrejas, mas mesmo com tantas igrejas, Deus pode direcionar alguém para plantar uma outra igreja. Why would God do that? E por que Deus faria isso? There are several reasons. Existem vários motivos. First of all, some churches are planted and they don't belong there at all. In other words, people have opened churches and God didn't even call them. Primeiramente, porque existem igrejas abertas que não foi Deus que abriu essas igrejas. Em outras palavras, pessoas se chamaram, pessoas elas mesmas tiveram a ideia e abriram igrejas por aí. Then there are churches that God has planted and has given a specific assignment to, and the church has veered off its mission and is no longer effective. A outra coisa é que pode ser que Deus tenha instruído, sim, alguém a abrir aquela igreja, plantar aquela igreja,
mas aquela igreja saiu do propósito, ela tinha uma tarefa da parte de Deus, mas ela se desviou do propósito inicial e ela já não está mais fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer. I think the biggest challenge in the body of Christ, and if there's any failure in the body of Christ, I think the biggest area is this. Eu acho que se existe algum tipo de fracasso na igreja de Cristo, seria este. Lack of understanding of your assignment and following through that assignment till the end. Falta de entendimento da tarefa de Deus que ele dá para a sua vida para ser cumprido e a falta de seguir essa tarefa, esse plano que Deus deu. There are certain things all local churches are supposed to do. Feed the sheep and lambs, etc. Care for the sheep. Existem algumas coisas que toda igreja local precisa estar fazendo. Por exemplo, alimentar as ovelhas. But every church that God calls also has a specific mission for that church it's supposed to accomplish. Mas toda igreja que Deus chamou, ele dá uma missão específica para aquela igreja, como igreja local, possa realmente fazer a missão que Deus deu a ela. And when a church then doesn't fulfill what God has called for that particular reason, in this particular area, he has to then plant another one who will do what that one didn't do. Então, se aquela igreja é chamada por Deus, mas ela não assume o papel dela com a missão que Deus deu a ela, com a incumbência que Deus deu a ela, então Deus ele vai ter que levantar uma outra igreja naquela área, naquela mesma região. Yeah, God has a specific reason, a specific call and purpose that he makes things work for that call. Então, Deus ele tem tarefas, missões específicas para aquela igreja especificamente, e com aquela missão, aquela igreja especificamente tem uma graça específica, tem um chamado específico. Let's go back to that 1 Corinthians chapter 3 again. Vamos novamente para 1 Coríntios, no capítulo 3. And we're going to read that verse 10, but then we're going to keep reading. Nós vamos ler o versículo 10 e aí a gente vamos continuar lendo a partir daí. According to the grace of God, which is given unto me as a specially enlightened architect, I have laid the foundation, another builds thereon. Versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente arquiteto e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Now, but notice the rest of that. But let every man take heed how he builds on it. Agora veja o restante do versículo, 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. In other words, when God has an apostle to establish a church for a particular mission, the next person is supposed to continue the same mission that it was called for and not do something that, well, I have my own vision. Muito bom. Very good, sir. Let me tell them. Em outras palavras, quando Deus ele chama um apóstolo para trazer um fundamento na igreja, significa que quando ele passa aquela obra para uma outra pessoa, essa pessoa ela deve continuar com o mesmo fundamento. Em outras palavras, quando o apóstolo designa alguém para estar ali no lugar dele, não significa que aquela pessoa deve começar a ter a visão, a missão própria e colocar a sua própria visão àquilo. Já existe uma visão plantada. You see, if God has an apostle plant a church, give the church a mission, then that's the purpose for the church. That's where the anointing is there. It's not about what is your vision. I want to do this. I want to do that. If you take over a church, your job is to pray, find out what that mission is, stay with that mission. Então, quando Deus ele levanta um apóstolo e ele fundamenta aquela obra, e ele passa a responsabilidade daquela obra para alguém, significa que aquela pessoa que assumiu,
ela deve orar, deve saber qual é o fundamento, qual é a visão. Ela não deve chegar e implantar a visão dela, a própria visão dela, uma visão individual, porque a unção, a graça de Deus está ali presente para a missão que foi dada. So it says here, beware how you build thereon, verse 11. For other foundation can no man lay than that which is laid by Jesus, the anointed one. Ele diz, veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Yeah, Jesus called that apostle, set that vision, then that apostle trains, puts someone there. They have the purpose that God put it there. They keep doing it. Keep reading. Verse 12. Now, if any man build upon this foundation, note this term foundation repeatedly. Keep going. Então, foi Jesus que chamou aquele apóstolo, foi ele que deu aquela visão, foi ele que capacitou, foi ele que deu aquela unção. E olha só, o versículo 12 diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, veja que o tempo todo é sobre edificar, trazer edificação. Yes, sir. So now if he build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be manifest or shown, for the day shall declare it, but it shall be revealed by fire. The fire shall test every man's work, what sort it is, what's his real motive. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque já está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, o fogo, né, vai mostrar os motivos. And then verse 14 says, if any man's work remains, which he hath built thereon, he shall receive a reward. But if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Versículo 14 diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. See, the foundation, why God established the church there, what the church's mission is in that city, in that town, is vitally important. Então, o fundamento, o porquê Deus levantou aquela igreja e deu a ela aquela graça, aquela unção de se manifestar ali naquele território, naquela região onde Deus chamou, é vitalmente importante. A missão, a visão. My headquarters church in Michigan, job is to be an apostolic ministry to plant others. So we send out money, people, instead of doing things for our own local area, even though we do things. But the mission of that church is to plant. So people come to my church knowing this is what this church is for, this is what we do. A missão da minha igreja sede aqui em Michigan é uma igreja com um ministério apostólico. Então, o nosso trabalho aqui é de plantar igrejas, plantar pessoas também, é de enviar dinheiro, recursos, enviar pessoas, ministros também. Então, quando a pessoa chega para a nossa igreja e ela fica ali por um tempo, ela percebe, essa é a nossa missão, a missão da nossa igreja. Now, I'm going to close up with 1 Corinthians chapter 4. Turn over there. E eu vou terminar, porque o nosso tempo está encerrando, com 1 Coríntios capítulo 4. We're going to begin verse 14 here. E nós vamos começar lendo o versículo 14. I write not these things to shame you, but as my beloved son, I warn you. Though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus, I begot you through the gospel. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de mestres em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Listen to what Paul says. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. In the very part of the next verse, he said,
that as I teach everywhere in every church, follow my ways. Veja no versículo 16, ele diz: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E aqui no restante do versículo ele diz: assim como eu ensino em cada igreja por toda parte. Siga os meus caminhos. So a modern day apostle. Então, um apóstolo desse tempo moderno que vivemos, gets sent by the Lord to establish your work for a particular purpose in a particular place. Ele é enviado por Deus, chamado e ungido por Deus com um propósito de fundamentar uma obra em um lugar específico, com uma missão específica. Eventually may attach with them evangelists, teachers, a pastor, etc. Eventualmente pode estar acoplado a ele evangelistas, mestres, pastores. Okay, and those are his sons and daughters that he trained and developed to carry out that particular work. E estes que vão se acoplando serão seus filhos espirituais, suas filhas espirituais, que vão estar sendo chamados por Deus para dar seguimento, então, àquele fundamento, àquela obra. Right. Per the vision given the apostle by the Lord for that particular church. É parte da missão dada pelo Senhor para o apóstolo, com uma unção específica para aquela igreja. So an apostle, a modern day apostle, may open Bible schools, as I did with you and others, and train others also along this particular line. Então, o ofício do apóstolo desses dias, né, desses dias que nós estamos vivendo, é alguém que vai plantar igrejas, vai plantar escolas bíblicas e plantar obras, assim como se tem visto. And that is some of the apostles' office. E isso é apenas parte, né, algumas características do ofício do apóstolo. Wow, that's awesome. Amen. Amen. There's much more I could say, but in essence, that's it. Ele disse, existe muito mais para se falar, claro, do chamado de um apóstolo, mas em resumo, né, por causa do nosso tempo, eu diria que essa é uma das coisas que eu poderia falar sobre You have isso. it happening there. You have the Apostle Bud, who established the work there, raised Bible schools. The Apostle Guta is continuing the same mission. Vocês têm um bom exemplo aí. O apóstolo Bud, ele fundamentou a obra, e depois vem o apóstolo Guto, que agora continua, né? Esse mesmo trabalho, debaixo dessa mesma visão, dessa mesma missão que o apóstolo Bud recebeu, o apóstolo Guto continua na mesma pegada. Praise God. Louvado seja Deus. Excellent. Bishop, thank you so much. I know our time is running down now. We are on counting like 2 minutes to finish. Yeah. I just want to say thank you so much for your time. Pessoal, nossa live já está acabando. Eu estou aqui agradecendo a ele, né, pela oportunidade que ele nos deu de receber tanto da vida dele. E eu queria incentivar você, né? Aí tem aí o nosso PicPay, a conta bancária, todos os valores aí que forem depositados, vai ser convertido para chegar nas mãos dele como oferta. Amém. Glory to God. Bishop, thank you so much again. All right, bless you. Ok, thank you. Bye-bye. Ok. Então, gente, vamos encerrar. Nós estamos felizes aqui, sabendo que o bispo, ele realmente, né, fez uma grande explanação desse ofício maravilhoso. Então, um beijo, a gente se vê.